Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida participativa. Esse diagnóstico situacional, lembrando vocês, será o projeto de intervenção que a gente está propondo para esse trimestre, ok? Então, vamos lá, prestem muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Por que planejar, né? E toda vez que a gente vai falar de planejamento, eu sempre me recordo desse trechinho aí do filme Alice no País das Maravilhas, onde ela encontra o gato na floresta, perdida, sem saber por onde ir, cheia de caminhos, né? E aí ela pergunta para o gato: como é que eu faço para sair daqui, né? E o gato então devolve a pergunta, fala assim: para onde você quer ir? E ela, no desespero, né, chega e fala assim: tanto faz, desde que eu saia daqui, né? Ele fala assim: bom, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, por isso é que é a importância da gente planejar. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. Se a gente não sabe isso, a gente não vai saber escolher o melhor caminho. Planejar não é um fim em si mesmo, mas um meio de atingir determinados objetivos, né? E a estimativa rápida participativa é um método de planejamento estratégico, né? Que no próprio nome já está dito que ele conta com a participação de vários atores sociais, né? E aí a gente gosta de lembrar dessa frase do Ken Blanchard, que ele fala que nenhum de nós é melhor ou mais inteligente do que todos nós juntos. Então, se a gente pensa juntos a solução, a gente tem maior probabilidade de encontrar algo que seja de maior satisfação. O diagnóstico situacional em saúde é um dos caminhos de planejamento em saúde, e os desafios, né, para esse planejamento está relacionado com a capacidade do grupo que inicia esse planejamento em identificar, descrever e explicar os principais problemas de saúde em um determinado território. Vejam bem que os problemas, eles são específicos de cada território, ok? Outro desafio tem a ver com a capacidade de, a partir dos problemas identificados, definir quais as prioridades e elaborar um plano de ação para conseguir enfrentar ou pelo menos reduzir esses problemas priorizados. Um dos métodos utilizados, né, na saúde para se obter essas informações é o da estimativa rápida participativa. E por que a gente vai trabalhar com esse método no nosso internato? Pela potência que ele tem, é um método muito poderoso que consegue captar bem a essência daquilo que a gente precisa avaliar, e é de fácil manejo, fácil realização, né? Demanda um tempo menor quando comparado a outras metodologias de avaliação em saúde, e permite então ser utilizado com eficácia durante o tempo, as semanas que vocês terão inseridos no internato. Em uma unidade básica de saúde, a estimativa rápida participativa, ou ERP, pode ser o primeiro passo de um processo de planejamento envolvendo trabalhadores e usuários, que busca definir as intervenções necessárias para o enfrentamento dos problemas de saúde do seu território. Então, vejam, essa estimativa rápida participativa conta, então, com a participação de vários atores sociais. Vocês, alunos, os outros trabalhadores da unidade básica de saúde, os usuários
e muitas vezes até os gestores, partindo desde o gerente local da unidade básica de saúde até mesmo outros gestores do distrito sanitário ou da Secretaria Municipal de Saúde, dependendo de onde vocês estejam alocados. A estimativa rápida participativa, então, conta como princípio envolver toda a população no processo de realização, tanto na definição dos seus problemas, quanto na identificação das possíveis soluções. Tá? Outro princípio importante é não coletar dados excessivos ou desnecessários. Por isso é que ela é tão ágil e consegue, né, exercer sua utilidade de maneira dinâmica e em curto espaço de tempo. Para iniciar, é estratégico mobilizar e envolver toda a equipe da unidade básica de saúde, onde vocês se encontram, levantar quais são os representantes de usuários ou, né, outros alunos de graduação ou residentes que estejam alocados aí na unidade com vocês e propor a realização de uma reunião com esses atores sociais, visando apresentar e discutir a proposta da estimativa rápida participativa. Considerando que vocês terão poucas semanas para realizar esse exercício, a gente sugere que nessa reunião vocês desenvolvam as seguintes ações. Primeiro, listar as informações que o grupo considera como necessária para realizar um diagnóstico, uma caracterização do território em si, né, e da comunidade local. Tá? Podem ser perguntas sobre território e sobre a população, sobre a comunidade, seus costumes, essas informações. O que vai ser importante? Sentem juntos com quem está aí há mais tempo e discutam quais são essas informações que vocês devem estar atentos para coletar. A segunda coisa, definam quem serão as fontes de informação que vocês buscarão. Tá? Pode ser desde a observação ativa do território ou no território, né? Vocês vão sair andando, fazendo visita domiciliar, ou caminhar pelo território para identificar, né, como é que é a topografia, como que tem, quais são possíveis pontos de apoio, né? Realizar entrevistas com informantes chaves, registros existentes e disponíveis, tem alguma planilha do serviço, ou tem algum dado do município, ou do bairro, né, ou da associação comunitária. São dados que vocês vão estar levantando. Além de dados secundários, são esses dados públicos que a gente consegue pela Secretaria de Saúde, ou pelo Plano Municipal de Saúde, ou pelos dados do CNES, DataSUS, etc. Vocês também devem identificar quem serão os informantes chaves para realizar essas entrevistas e a coleta de dados, né? Elaborar os roteiros de entrevista, a gente vai deixar um modelo para servir de inspiração para vocês, não tem que ser idêntico, e lembrem-se, cada comunidade tem as suas peculiaridades e talvez algumas das perguntas possam e devam ser adaptadas de acordo com essas características locais, ok? E definir um cronograma de trabalho de um prazo total aí de 4 a 5 semanas, que é o que vocês vão ter para concluir esse diagnóstico e apresentar no final para a comunidade, registrar essa apresentação que vocês vão estar fazendo aí e na última semana a gente vai fazer aquela aula síncrona, onde vocês vão passar um sumário dessa apresentação do diagnóstico situacional para a gente, ok? Esse diagnóstico que vocês vão criar também, vocês devem me encaminhar, porque é isso que vai ser a avaliação do projeto de intervenção de vocês, ok? Então, vamos começar falando da observação do território. Vamos destacar aqui alguns elementos que vocês devem estar atentos para realizar essa caracterização, ok?
Então, vocês podem e devem prestar atenção no fluxo da população nas ruas, os meios de transporte que são utilizados, se existe ou não alguma barreira geográfica que dificulta o acesso da população à unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde fica numa rua muito íngreme, alta, né? Ou como é que é a circulação no bairro. A característica das moradias e do seu entorno, como é que são as casas, né? As condições do meio ambiente, tem saneamento básico, não tem, tem córrego, rio, área de desmatamento, poluição, violência, né? São todas características importantes de serem observadas no território. Também, qual que é a infraestrutura urbanística, né? Se foi planejado o bairro ou a comunidade onde vocês estão, como é que é a situação das ruas, são calçadas, são pavimentadas ou não, são ruas de terra, existem praças e espaços de lazer, existe um planejamento paisagístico ou não, né? Quais são os principais equipamentos sociais presentes? Tem escolas, creches, centros comunitários? Quantas são? Essas escolas são públicas, privadas, né? Existe clube de lazer? As igrejas, quais são as denominações mais comuns na comunidade? Né? São católicos, protestantes, ou outras religiões, né? Outros serviços que a população utiliza para desenvolver sua vida no território, algum ponto de apoio, a existência ou não de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né? Todos, CRAS, e toda essa estrutura que a gente pode e deve saber que existe, para caso seja necessário a gente mobilizá-los também. Se existem áreas em situação de risco, de maior vulnerabilidade, isso também é importante a gente estar atento. A partir dessa observação, vocês devem construir um mapa do território, tá? Destacando os principais elementos que o caracterizem. Então, aí vocês podem usar de qualquer recurso que tiver mais acessível, alfinetes, desenhos coloridos, se vocês quiserem plotar esse mapa, ou se vocês forem desenhá-los à mão, né? Ou de alguma forma que isso possa ser visualizado de maneira mais efetiva e que possa estar sendo colocado posteriormente ou na sala de reunião ou na sala de espera para as pessoas que chegam na unidade básica poderem ver depois, né, onde que é e quais são esses pontos que vocês levantaram como sendo importantes, tá? Se esse mapa já existir no serviço que vocês tiverem, é importante, então, só que vocês realizem essa atualização, demarcação de alguma outra característica que possa ter surgido alguma estrutura ou construído, né, alguma modificação que possa ter ocorrido, que você faça essa atualização. Então, só para vocês terem uma ideia, né, no exemplo aí, essa é a área de atuação do Centro de Saúde Conjunto Betânia. Todo esse entorno aqui é a nossa área de atuação, são 3 equipes, e a equipe verde, da qual eu sou participante, está delimitado nessa área aqui, né? E aqui a gente consegue identificar a área da equipe verde, né? Aqui nesse pontinho vermelho é onde está a sede do centro de saúde, e a gente deixou aqui alguns símbolos para demonstrar, né, no mapa, pontos de apoio. Então a gente tem uma igreja aqui, que é uma igreja evangélica, tá? Aqui a gente tem um centro de Umbanda, aqui a gente tem um centro de Candomblé, aqui uma outra igreja evangélica, aqui a maior igreja da região, que é uma igreja católica, tá? E aqui a gente tem as escolas, onde a nossa população frequenta, as nossas crianças e jovens, tá? Aqui uma área de aglomerado, tá? Aqui a rodovia, que é o anel rodoviário, aqui também uma via de grande acesso, que é a Avenida Tereza Cristina, tá? E aqui a gente tem residenciais maiores aqui, e a praça de lazer, tá? Então a gente deixou isso aqui demarcado.
Aqui é um outro parque municipal também é uma área de lazer, e é mais ou menos isso que vocês têm que fazer no mapa que vocês vão construir ou atualizar com a equipe de vocês, ok? Aqui a gente pegou pelo Google Maps mesmo, vocês podem utilizar isso se for factível, se for prático para vocês, ou fazer à mão mesmo, de acordo com o que estiver disponível. E a entrevista com os informantes-chave. Então é importante, né, identificar quem são essas pessoas, tá? Que a gente pode chamar aí também de atores sociais. São aquelas pessoas que, por sua inserção e atuação na comunidade, têm condição de caracterizar sua história e seus problemas, bem como destacar necessidades da população que nele vive. Então, para vocês escolherem isso, é importante vocês conversarem com quem está aí há mais tempo na equipe, que podem te dar melhor orientação nesse sentido, ok? Exemplos de potenciais informantes-chave são moradores que estão no bairro há muito tempo, lideranças de movimentos sociais, da associação comunitária, líderes religiosos, o padre, o pastor, né? Parteiras, benzedeiras, farmacêuticos, às vezes, tem a farmacinha, que às vezes é o ponto de apoio deles de saúde, quando o centro de saúde está fechado, né? Eles vão na farmácia, ou curandeiro, ou professores, né? Balconistas do bar, da lojinha, do comércio, tá? Esses são todas pessoas que, em potencial, podem se encaixar como informantes chaves. A entrevista, gente, que vocês vão fazer com eles, deve ser feita num ambiente protegido, de preferência fora da unidade básica de saúde, para que eles não se sintam constrangidos e não se sintam, entre aspas, vigiados, e nem se sintam também inibidos de falar sobre o centro de saúde, estando ali, né, com medo de alguém estar ouvindo e acabar constrangendo mesmo, tá? Se possível, peça autorização para fazer a gravação, né, para vocês poderem ter mais liberdade de conversar sem interrupções e sem perder o contato visual e a linguagem não verbal também, né, porque aí vocês podem às vezes perceber como é que ele está, esse informante, ele está mais à vontade, ou ele está constrangido, né, está mais ansioso, como é que ele está. Vocês podem prestar atenção mais no contexto enquanto a gravação está sendo feita, tá? Do áudio. Não precisa gravar em vídeo, tá? E apesar dessa identificação inicial dos informantes chaves, você pode, de repente, né, descobrir no meio do caminho que existem outras pessoas que podem ser entrevistadas e mudar um pouquinho esse roteiro, né? Você tinha definido ali X pessoas e pode acrescentar mais algumas, excluir outras, né? Mas é sempre importante a gente buscar ter um critério de inclusão ou de exclusão. Não deve ser realizado um número excessivo de entrevistas. Lembra que um dos princípios da estimativa rápida participativa é não coletar dados desnecessários. Então não precisa coletar dados de líderes religiosos da mesma igreja, 2, 3, 4, entendeu? Se tem 2, 3 religiões diferentes, se você quer conversar com o padre, com o pastor delas, ok. Mas não precisa ficar repetindo o informante-chave do mesmo local ou da mesma, de mesmo ambiente, assim, porque provavelmente não vai te dar muitos dados diferenciados, e o ideal é a gente variar os informantes-chaves para a gente tentar cumprir com menos esforço o maior quadro possível de informações para a gente. Então, a sugestão é de vocês entrevistarem entre 10 a 15 informantes-chaves, se vocês tiverem oportunidade de conversar também com gestores locais, né, ou gerentes do centro de saúde, ou mesmo em alguns municípios talvez seja acessível o secretário de saúde ou alguém da Secretaria de Saúde para falar para vocês da origem disso, seja talvez interessante.
e às vezes se organizarem, né, quem está no interior, para fazerem essa conversa com esses gestores centrais juntos, tá? Para evitar, né, ficar incomodando eles no sentido de cada hora um grupo vai lá e vai fazer a mesma pergunta, as mesmas coisas. Então, as informações que forem municipais que vocês tiverem que levantar, sempre procurem trocar essas informações entre vocês, né? E se organizar nesse sentido, lembrando que, além disso, vocês vão ter, né, outras informações que são específicas da equipe na qual vocês estão inseridas. E aí cada um tem os seus informantes-chave e as suas necessidades aí para realizar, certo? Lembrem de elaborar um roteiro de entrevista para organizar as informações, para ficar o mais homogêneo possível, pelo menos no contexto onde vocês vão estar trabalhando. E eu vou deixar, mais uma vez eu estou falando, né, um modelo, não é para vocês seguirem a risco, o que vocês quiserem editar, fiquem à vontade, tá? É uma sugestão de modelo. Vocês podem e devem acrescentar ou retirar informações que vocês julgarem pertinentes de acordo com a realidade local onde vocês estão inseridos. Na coleta de dados secundários, vocês têm que saber aí, já existem informações sistematizadas na unidade básica ou na equipe que vocês estão inseridos, na Secretaria Municipal de Saúde, tem alguma informação da Associação de Moradores, de quantos são os moradores cadastrados, né? Ou de risco, ou de quantos que recebem auxílio com mantimento, cestas básicas, ou algum apoio nesse sentido, ou outros dados secundários que tenham sido construídos anteriormente pela equipe. Busquem esses dados. Lembrando que essas informações coletadas por vocês devem propiciar uma caracterização ideal do território em distintas dimensões. Então, tanto indicadores demográficos e socioeconômicos para caracterizar a população, quanto informações sobre o ambiente, sobre o nível de saúde ou vulnerabilidade, sobre os serviços existentes na área, né, de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, políticas públicas, particularmente as políticas públicas que se refiram às questões de saúde, né? E as potenciais fontes de informação aí, fichas e relatórios da Unidade Básica de Saúde, incluindo o PMAQ, que é o Programa de Melhoria da Atenção e Qualidade da Atenção Primária, que foi realizado há alguns anos e que talvez a equipe ainda tenha esses registros lá para poder passar para vocês, tá? Relatórios e outros documentos da gestão regional. O Plano Municipal de Saúde é muito interessante a gente buscar isso, né? Toda a administração, a prefeitura, né, a cada mandato, cria um plano municipal de saúde e os municípios têm esse plano municipal de saúde, muitas vezes a gente não conhece eles. Esse plano é o que a gestão planeja, né, realizar no campo da saúde, e a gente, às vezes, que trabalha na ponta, não busca essa informação e não é sensibilizado nesse momento e acaba, dependendo do município, né, municípios maiores principalmente, às vezes fica desarticulado isso e acaba não atingindo os objetivos propostos no plano, porque isso não foi devidamente divulgado, sensibilizado, mas costuma ser dado público, tá? O Plano Municipal de Saúde. Procurem também matérias de jornais antigos que falam sobre a comunidade, quando que ela surgiu, etc. Boletins, panfletos, outros dados que possam ter, museus aí, todas as informações que vocês julgarem pertinentes. Aí, depois de levantado todo esse material, nós precisamos organizá-lo para efetivar esse diagnóstico situacional. Então, como é que a gente faz?
finalizada a coleta, né, é importante a gente juntar novamente, né, em equipe, a equipe da saúde da família ou a equipe expandida do centro de saúde, de acordo com o que for possível e necessário na visão de vocês aí, para sistematizar essas informações e organizar esse diagnóstico situacional, tá? A partir dessa etapa, a equipe vai dar continuidade ao planejamento, definindo aí e descrevendo quais são os problemas prioritários e começar a propor planos de ação, tá? Como é que a gente vai fazer essa identificação dos problemas e priorizar quais deverão ser atacados? Então, problema, segundo Carlos Matos, que é um pesquisador chileno que fala muito de avaliação estratégica situacional na saúde, é uma discrepância entre o ser, ou a possibilidade de ser, e o deve ser. Tá? Discrepância é essa que um ator encara evitável e inaceitável. Um problema é relativo à posição de um ator. Ele não é definido ou definível como algo absoluto. Olha que interessante, tá? Então, problema é quando você deseja ou você acha que uma situação tem que ser de determinada forma e ela não está sendo dessa forma. E aí a gente tem que ver quais são os passos para a gente conseguir transformar, né, o que a gente tem da realidade no que deveria ser essa realidade. Tá? E o que é problema para um ator social pode não ser para outro. Tá? Então não existe uma definição absoluta e sempre é problema. Mas, exatamente por a gente estar realizando isso de modo participativo, o que for problema para mais atores, né, identifica para a gente ou sinaliza para a gente que aquilo ali deve ser algo prioritário ou priorizado. E, se não, se é uma questão que não incomoda ou não é vista como problema por vários grupos, pode ser que isso seja só um incômodo, tá? O problema só vai existir quando a situação adversa se torna foco de interesse de um ator social, né? Quando esse problema tem possibilidade de intervenção e recurso disponíveis para a gente conseguir modificar aquela situação, isso é um problema, tá? Caso seja uma situação que a gente não tem possibilidade de alterar, não passará de um incômodo. Então, se a gente tem lá uma dificuldade geográfica de acesso na unidade básica de saúde, né? Isso pode ser um problema para quem tem dificuldade de locomoção, população mais idosa e tudo. Mas se não existe local melhor para localização dessa unidade de saúde, ou se não tem como, eu não tenho como mobilizar nesse sentido, né, para conseguir a mudança da sede, vai, né, fugir da nossa governabilidade, fugir do nosso poder alterar essa realidade, apesar de que mesmo que inicialmente algo possa parecer inalcançável, não quer dizer que a gente não possa se planejar para tentar buscar melhorar a situação, pelo menos. Então, a explicação do problema, ela deve ser objetiva e permitir que a gente faça a sua caracterização e a sua mensuração. O que é o problema, como que ele atua na comunidade, perante a comunidade, e o quanto que aquilo ali incomoda ou não, e o quanto que aquilo ali pode ser modificado e melhorado. Então, a gente vai começar aqui, então, a falar de um passo a passo para a criação desse plano de ação. Tá? Primeira coisa, selecionar quais são os problemas. Segundo, priorizar quais os problemas. Depois, descrever como são esses problemas que a gente selecionou, tá? E buscar explicar por que desses problemas e o que ocorre nessa situação. Aí a gente vai selecionar os nós críticos, tá? São pontos de atenção maior nosso aí. Vamos
começar a desenhar operações para poder buscar soluções desses problemas, identificar quais são os recursos críticos, aqueles sem os quais a gente não vai conseguir resolver a situação, analisar a viabilidade dos planos que a gente está criando, se é viável, se não é, e executar esse plano. Além de executar, a gente também tem que, no nosso plano de ação, já prever possibilidade de gestão e de avaliação continuada do mesmo. Então, vamos falar de cada etapa agora. Seleção dos problemas. O que deve ser considerado como problema, tá? A gente deve considerar entre os critérios o valor político e o impacto que esse problema tem, tá? na comunidade onde a gente está inserido, além da governabilidade da equipe em resolver determinada situação. Tá? E aí a gente faz a seguinte sugestão de questionamentos para vocês refletirem à medida que vocês forem fazendo essa análise. O problema é frequente no território? Esse problema é considerado importante para distintos atores sociais, né? Existem conhecimentos e recursos disponíveis ou condição de mobilizá-los, porque às vezes inicialmente não tem um recurso disponível, mas também ninguém nunca tentou interagir, né? Às vezes a solução não vai ser só no campo da saúde, não, vai ter que trabalhar mesmo de modo interdisciplinar ou intersetorial, tá? E aí, mobilizando esses outros atores, esses outros pontos, a gente pode conseguir, enfrentar os problemas que foram levantados. Depois, priorizar quais são os problemas. Tá? É importante considerar que na hora de fazer essa priorização, os critérios e preferências subjetivas dos atores sociais envolvidos, dos informantes-chave que a gente entrevistou, sejam levados em consideração, tá? E aí, para fazer essa priorização, às vezes a gente pode criar uma escalinha, uma tabela, para a gente poder ir comparando isso coletivamente. Então, qual que é o problema? O problema é de dependência química, tá? Outro problema que a gente achou na comunidade também é de falta de saneamento básico. Outro problema importante na comunidade é uma comunidade que tem gravidez na adolescência, tá? E aí a gente pode jogar esses critérios aí como sugestão, tá? Podendo e devendo ser adaptado para a realidade de cada um de vocês, né? E aí a gente vai identificar assim, qual que é a magnitude ou o tamanho desse problema. Aí a gente pode dar notas de 1 a 5, né? Ou criar uma outra escala de 0 a 10, né? De acordo com a avaliação de cada ator social ou, né? Também da equipe, tá? E aí, qual que é o interesse ou a transcendência desse problema, né? É bastante interessante trabalhar sobre essa questão, não é? Né? Qual que é a vulnerabilidade que isso causa? A dependência química, a gravidez na adolescência ou a falta de saneamento básico. É possível reverter, não é? Qual que é a urgência disso? A gente tem uma urgência grande, não é tão grande, né? Qual que é o custo e o recurso que a gente vai precisar para mobilizar isso tudo? E aí, a gente vai, se a gente fizer essa escala de avaliação, a gente vai atribuindo uma nota para cada item desse, para cada problema, e vamos somar no total, e isso vai fazer com que a gente decida, não, então nós vamos primeiro atacar a questão da gravidez na adolescência, porque a gente acha que isso é mais fácil de ser resolvido, porque nós temos esse recurso, entretanto, a questão do saneamento básico deve ser mobilizado de modo intersetorial, porque tem muito quadro de doenças infectoparasitárias associadas ultimamente, porque aqui é uma beirada de rio, etc, etc.
E aí a gente vai vendo isso, e aí você não vai deixar de trabalhar com um por causa do outro, mas vai trabalhando em paralelo, sabe? Mas vamos focar primeiro no que for, né, considerado prioridade 1, 2 e 3, de acordo com os problemas que a gente levantar. E aí a gente vai tentar fazer então uma descrição dos problemas, né? Elencar um conjunto de descritores, fatos ou afirmações que sejam suficientes para descrever o problema, né? Então, a questão central a gente pode levantar é o que estaria causando esse problema, tá? E aí, em cima disso, a gente vai buscando a cada resposta um próximo questionamento, né? Que é essa rede de porquês que a gente pôs aí, né? Então, por que está tendo muito quadro de gestantes adolescentes? Como é que está a qualidade da escola? Tem escola suficiente para todo mundo? As adolescentes estão tendo que ficar em casa porque elas têm uma demanda de serviço doméstico, né? A família não valoriza a participação das meninas, né, enquanto chefes de família, ou ainda é essa questão da estrutura machista da sociedade, ou a gente tem uma área de vulnerabilidade grande, e essas gestantes muitas vezes são vítimas de abuso, né? Então, e por que é cada uma dessas coisas, a gente vai buscando até tentar esgotar essa explicação, tá? E aí a gente passa para a etapa de explicação dos problemas. E aí a gente faz essa sugestão aí de utilizar a árvore dos problemas ou a árvore causal. Então aí a gente pega o problema central e coloca no tronco da árvore, né? E aí a gente escreve aqui, então, gravidez na adolescência é o problema central. E aí a gente busca entender quais são as raízes desse problema, tá? Quais são as suas causas, tá? E na copa da árvore, os galhos, as folhas, né, são quais as consequências disso, né? Então, se a gente tem um aumento na gestação adolescente, né, o que isso vai causar como consequência e o que causa isso. Aí a gente vai tentando encontrar essas questões, né, até a gente se sentir plenamente satisfeito com essa explicação e poder entender melhor o problema. E aí a gente vai fazer quais são uma seleção desses nós críticos, né? Nó crítico é a causa que, quando atacada, é capaz de impactar o problema principal e transformá-lo de maneira efetiva, né? Então, são aquelas questões que precisam ser atacadas. Então, a gente precisa principalmente identificar esses nós a fim de conseguir modificar o panorama que a gente está vivenciando ali. E aí, depois de identificados os nossos críticos, selecionado e priorizado os problemas, né, a gente pode debater sobre as causas e efeitos, aí a gente vai estar pronto para desenhar um conjunto de ações necessárias para a modificação desse ambiente, tá? E aí, a gente atacando os nossos críticos, a gente pode passar da árvore de problemas para a árvore de objetivos, né? Se na árvore de problemas a gente tem os problemas no tronco, tá? Os nós seriam ali das raízes, as causas do problema, e a copa seriam as consequências desse problema, a gente vai usar isso, né, vai adaptar esse conceito para criar a árvore de objetivos. Então a gente vai criar um projeto, né? E aí o nosso problema principal vai dar origem ao nosso objetivo geral. Então, o objetivo geral é de reduzir o índice de gravidez na adolescência, tá? E as causas, os nós críticos aqui, evasão escolar ou a estrutura social que inibe a participação das meninas, das adolescentes no meio, né,
escolar, a gente vai colocar isso como objetivo específico. Então, estimular a presença das adolescentes na escola, né? Facilitar o acesso das adolescentes de área rural para a escola, né? Sei lá, tentando busca junto à gestão, junto a outros setores da prefeitura, facilitar o acesso delas, né? Conseguir um transporte para elas até a escola, etc. Tá? E a gente pode também exercer, aí fica essa sugestão, de fazer tipo uma tabelinha, uma planilha, né, onde a gente escreve qual que é o problema, qual que é a situação inicial que a gente encontra e o objetivo geral ali do que a gente vai querer atingir, né, e aí a gente vai detalhar quais são os passo a passos que a gente vai precisar executar. Qual a ação, como é que é essa ação, quem vão ser os responsáveis por essa ação, quem vai ser a equipe de apoio. Estabelecer um prazo, é interessante a gente estabelecer prazo, porque senão fica uma coisa muito solta. Se precisa de recurso financeiro ou não, e quanto que a gente estima que seria necessário, e outros recursos, né, para a gente poder, a partir do momento que a gente identifica essa operação, esse plano que a gente está criando, a gente poder monitorar se isso está dando certo, se não está, se precisa ser readequado ou não. A definição de responsáveis e participantes na execução de cada atividade é o momento em que negociamos o compartilhamento de responsabilidade entre as pessoas e instituições envolvidas, segundo Teixeira em 2010. Tá? Ao tratar do planejamento de saúde, é importante chamar atenção para a importância estratégica desse processo, pois a atribuição de responsabilidades, nesse caso, não é um processo eminentemente técnico de delegação de funções e competências, mas um processo político, no qual se testa também o grau de comprometimento das diversas instituições e dos diversos atores com o processo, né? Então, o que vocês vão estar fazendo aí não deixa de ser um processo político no bom sentido, né? Da ética da cidade, polis, né? E ética, política é a ética da vida em sociedade. Então, a gente vai tentar articular, né, entre setores, né, mobilizar recursos. A gente não tem que ficar preso só no que a gente vislumbra de imediato dentro da nossa capacidade de ação. Porque senão a gente fala assim, mas eu não tenho capacidade de mudar isso. Se eu não tenho capacidade de mudar, mas eu posso ter capacidade de buscar conversar, de criar recursos, de sensibilizar quem tem esse poder, né, ou essa capacidade, para realizar as condições necessárias para modificar aquele problema. Então, é muito importante que a gente saiba que vocês vão estar fazendo esse diagnóstico situacional, mas quem vai executar essas mudanças não é só o que vocês têm capacidade. A gente vai fazer muitas vezes a sensibilização para que os diversos atores, a associação comunitária se empodere, para que a gestão possa estar sensível a essas necessidades, porque às vezes eles nem têm esse conhecimento específico que vocês vão estar levantando, e isso às vezes pode modificar muito a caminhada e o plano que estava sendo traçado. Assim como a gente identifica os nós críticos, a gente também identifica quais são os recursos críticos, né? Aqueles recursos sem os quais a gente não vai conseguir realizar o que planejamos. Então, a gente tem que ter noção dessa realidade, do que está na nossa governabilidade e aquilo que não nos cabe diretamente, mas que nos cabe sensibilizar ou buscar a integração e a interação dos diversos setores dali do nosso meio. E aí, então, a gente vai fazer uma análise de viabilidade do plano. Normalmente, para superar problemas mais complexos, a gente vai precisar do apoio e de recursos que não estão diretamente na nossa dependência, tá? E se a gente define que os recursos materiais para determinada ação são fáceis,
né, de serem adquiridos, é factível, então, a gente realizar, né? Mas a gente também tem que saber se vai ser viável do ponto de vista técnico, prático, angariar esse apoio político aí ao plano, e que muitas vezes pode ser mais difícil e nem por isso deve deixar de ser, né, realizado. Então a gente vai atacar primeiro uma coisa que esteja na nossa governabilidade, mas não vamos deixar de buscar e mirar nos problemas que sejam mais importantes para a comunidade. E aí partimos para a parte de execução, né? Depois que a gente fez essa análise estratégica toda, definimos o nosso plano operativo, definimos os responsáveis, né? Então a gente tem que agir, tá? Tem que executar o plano e começar a intervir no que for possível para alcançar as mudanças desejadas, tá? E como a gente definiu quem vão ser os responsáveis, quais as etapas iniciais, o que a gente precisa fazer, quais são os nossos críticos, os recursos críticos, então aí agora a gente já pode definir quem é que vai ser o coordenador, né? Se vai ser o médico, o enfermeiro da equipe de saúde da família, ou se vocês estarão nesse processo coordenando temporariamente, mas é importante ter essa continuidade, né, com a equipe local e que possa fazer esse acompanhamento do plano geral, tá? E aí, à medida que for sendo necessário, reavaliar, deixar sempre um calendário, um cronograma para reavaliar esse plano, né? Já que a gente deixou lá prazos para estipulados, então, sei lá, na reunião de equipe semanal, nós vamos conversar sobre isso, ou vamos falar uma vez por mês, e vamos apresentar esses resultados para a gestão municipal de 6 em 6 meses, são dependendo do que vocês acharem necessidade. E aí é importante a gente ter esse monitoramento periódico, né, da melhor forma possível, mas não largar de mão, senão a gente vai acabar perdendo o nosso foco, né? E criando relatórios ou planilhas, gráficos, tabelas que permitam a gente já ficar atento, né? Se está sendo efetiva a nossa ação ou não. Nós estamos conseguindo reduzir o número de gestantes, estamos conseguindo adolescentes, estamos conseguindo reduzir a evasão escolar, ou conseguimos mobilizar alguma coisa perante a gestão municipal em relação ao saneamento básico, e assim vai. Vamos lá? Mãos à obra? Podemos todos, né, juntos, participantes, né, coletivamente, criar condições para vivermos num mundo melhor, né? Desejo um excelente trabalho a todos vocês. Quaisquer dúvidas que tiverem, entrem em contato, a gente está disponível, conversem com seus preceptores e vamos lá. Abraços!